poder me conquistou, teu poder me conquistou, o poder da tua palavra me conquistou, teu poder me conquistou, teu poder me conquistou, o poder da tua palavra me conquistou. Lava-me com teu sangue, unge meu coração, purifica-me, Jesus, minha vida a ti vou entregar. Lava-me com teu sangue, unge meu coração, purifica-me, Jesus, minha vida a ti vou entregar, pois eu sou teu, Jesus, eu sou teu, meu Jesus, faz de mim o teu querer, pra tua graça acontecer, pois eu sou teu, Jesus, eu sou teu, meu Jesus, faz de mim o teu querer, pra tua graça acontecer. Pois sou teu, meu Jesus. Que profunda essa frase, que precisa ser dita por todo aquele que tem consciência da existência de Deus, da existência de Jesus, consciência da existência dita por alguém, eu e você, que vivemos sob a ação do senhorio de Jesus, que vivemos sobre o mover do Espírito Santo. Que Deus abençoe todos nós. Estamos reunidos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Então, para você que de repente nunca acessou os nossos canais aí, meu nome é Jamir José, sou fundador da comunidade Transfiguração. E esse programa se chama Teu Poder Me Conquistou. Então tem esse momento da palavra que é pregada, depois o momento do testemunho. E eu quero trazer para você hoje, para mim também, a palavra de Romanos no capítulo 5, versículo 20 e 21. Uma palavra bem conhecida, mas que vai trazer uma profundidade de vida em abundância para todos nós. A palavra de Deus diz assim: sobreveio a lei para que abundasse o pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Assim como o pecado reinou para a morte, assim também a graça reinará pela justiça para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, irmão, olhe só a profundidade dessa palavra que Deus nos traz hoje, a profundidade em cima desta frase também de sou teu. Nós queremos refletir dessa abundância da graça de Deus para aqueles que vivem ou que buscam viver, fazem o exercício espiritual de uma vida em Jesus Cristo. Todos nós pecamos,
Todos nós pecamos, todos nós temos uma história, talvez uma história longe de Deus, uma história afastada dos caminhos do Senhor, uma história de repente até de dependências químicas, escravidão da mentira e por aí afora. Talvez temos uma história digna de sermos desacreditados por todas as pessoas e talvez até pela família. Não te conheço, não sei, mas talvez assim muitas pessoas têm, porque são testemunhos que chegam à nossa casa, gente totalmente desacreditado. E a palavra hoje ela vai dizer: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde abundou o pecado que abundou em mim, que abundou em você, as proporções são diferentes, mas o Senhor está dizendo ali agora, porque você me reconheceu como Deus, porque você me reconheceu como Senhor e Salvador da sua vida, ali começa a abundar agora a graça de Deus. Aí depois, se você continuar lendo a leitura, vai ter um momento assim que vai dizer: então o que faremos? Vamos pecar bastante para ter bastante graça? Não, Senhor, negativo. Você que está ouvindo a palavra agora, se você nunca ouviu essa palavra, preste atenção, porque eu e você perdemos o direito de pecar. Nós não temos direito de pecar, porque nós ouvimos a palavra de Deus, nós tivemos um encontro, seja um encontro profundo, grande com Deus ou pequeno, mas nós já ouvimos falar de Jesus Cristo, irmão, então nós não temos mais o direito de pecar, porque o pecado é inimizade com Deus. Deus não é inimigo de ninguém, mas quem peca se torna inimigo de Deus. Ofende o relacionamento com Deus. O pecado não é um mal, não vai fazer mal a Deus, vai fazer mal a mim que peco. E eu acabo tirando de mim a graça de Deus. Eu, pelo pecado, corto. Olha só, o pecado, ele não é nada, mas ao mesmo tempo, ele faz com que a graça do Deus Todo-Poderoso, único Senhor, único Deus verdadeiro, Senhor e Salvador, Criador de todas as coisas, Deus uno e trino, o pecado anula Deus na minha vida. O pecado anula Deus na sua vida, ainda mais se for um pecado grave. E aqui São Paulo está dizendo: olha, a graça de Deus, ela vai abundar com soberania sobre a vida de você que reconheceu Jesus Senhor e Salvador, que dobrou o seu coração, que se deixa mover pela graça de Deus. E aí ele vai dizer ainda, veja bem que bonito: o pecado reinou para a morte. E não adianta, relacionamento com Deus, quando fala da lei, relacionamento com Deus não pode se limitar somente aos preceitos da igreja. Ir à missa ao domingo, confessar ao menos uma vez ao ano, são as leis da igreja. Lei é para ser vivida, não é para ser seguida como escravidão. Então eu só vou na igreja porque é lei. Não, eu vou na igreja, na missa, viver esse grande momento entusiasmado, sabe? Eu cheio de entusiasmo com Deus, porque eu amo Jesus Cristo. Eu vou me confessar porque eu quero uma renovação, uma transformação cada vez maior na minha vida. Eu quero que a minha vida cada vez mais seja digna de ser chamado templo do Espírito Santo, morada de Deus. Então, quando vivia no pecado, éramos escravos do pecado e ele reinava em nós e ia nos levar à morte. Agora, reina em nós a justiça de Deus para a vida eterna. Que fantástico isso. Quando nos abrimos à ação de Deus, nos enchemos dessa graça, dessa abundante graça de Deus, e vamos assim com Jesus Cristo até a vida eterna. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus, porque você está ouvindo essa palavra comigo. Eu e você nos apropriamos dessa palavra e nos enchemos da graça de Deus para transbordar, porque eu não posso me encher da graça de Deus somente porque eu fique cheio. Não. Eu me encho da graça de Deus para transbordar. O sentido é esse: transbordar sobre a vida dos outros. Deixa o Senhor tocar na sua vida. Eu sou teu, meu Senhor. Pois eu sou teu,
de mim o teu querer, pra tua graça acontecer. Usa-me. Muito bem, irmão. O programa Teu Poder Me Conquistou recebe, então, nesta noite, o Eric. Boa noite, Eric. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Então, dentro dessa dinâmica proposta pelo tema do programa, Teu Poder Me Conquistou, como é que foi a conquista de Deus na vida do Eric? Como é que era o Eric antes, quem é o Eric hoje? Bom, então, por volta dos meus 13, 14 anos, eu tive o meu primeiro contato com bebida alcoólica, e a partir dali, devido às amizades e tudo mais, por influência, eu comecei a beber, e foi desencadeando, então, o uso de drogas ilícitas. Comecei a fumar maconha, e fui passando por todas as drogas, praticamente experimentei todas as drogas que eu tive ao meu acesso, e isso foi degradando, eu fui perdendo a minha dignidade, e teve um processo aí muito longo de uma vida desregrada, de festas, de baladas. Eu sempre toquei em bandas, né? Eu sou músico, sempre toquei em bandas e sempre tive eu saía para tocar. Então, nesse meio tempo, eu fui deixando para trás os meus pais, meus irmãos, perdi o que era o senso de que era ser família e comecei a me importar mais com essas questões. 13 anos. Até os 13 anos você não teve nenhuma experiência na igreja? Eu cheguei a fazer um retiro de crisma, né, quando fui fazer minha crisma, fiz um retiro de crisma. A minha mãe, ela sempre foi uma mulher de oração. Só que eu sempre tinha um olhar para a igreja como algo que fosse alienação. Nunca tive um olhar positivo para a igreja. Sempre olhava a igreja como uma instituição que alienava e que servia para controlar as pessoas. Oh, nossa! E aí, como é que foi essa mudança na tua vida? Tu é músico, o que tu toca? Toco violão, guitarra, estou aprendendo agora, e toco bateria. E também. na época do Mundão tocava? Bateria. Tem cara de ser barulhento. Mas tudo bem. Então, como é que foi esse processo? Aí o Eric, que achava a igreja, tinha essa visão da igreja controladora. Como é que foi começar a cair essas escamas? Quanto tempo tu ficou nessa vida louca? Fiquei 10 anos. 10 anos. Do 13... 23, 24 anos. É importante tu trazer aqui para o pessoal que nos acompanha, pelos nossos canais aqui, da rede, quando fala droga ilícita, a gente sabe que é aquilo que é lei, né? Maconha, cocaína, crack. E o que seriam drogas lícitas? Para o pessoal poder ficar ligado, que às vezes o pessoal diz, a droga ilícita. E o que é droga lícita? Eu penso que o álcool, principalmente o álcool, né, é uma droga pesada, né? Ele é uma droga, o álcool é uma droga altamente viciante e, no meu ver, é a entrada para outras drogas. O pessoal sempre fala maconha. A maconha, ela entra para as drogas ilícitas, mas a porta de entrada para as drogas, para mim, na minha experiência, foi o álcool. E eu vejo que hoje muitos jovens pensam, eu não tenho vício em droga nenhuma, não uso muitas drogas, mas bebem, e bebem bastante. Então, na minha visão, é uma droga que é uma droga. Ela é tão devastadora quanto outras drogas, quanto as drogas ilícitas. Então, na minha visão, o álcool ele é a entrada para outras drogas. Muito bem. 10 anos, então, com drogas lícitas e ilícitas. Ilícitas. Como é que foi aí esse processo? Bom, eu ali por média dos meus 23, 24 anos, a ficha começou a cair, né? A minha mãe, como eu disse, sempre foi uma mulher de muita oração. E teve um certo dia que eu pedi para que ela pudesse orar para mim, porque eu estava me sentindo muito mal. Nessa época eu já estava namorando com a Carolina Cacau, que hoje é minha atual esposa. E
Então a gente tinha terminado o namoro e diante de tantas perturbações na minha vida, eu estava me sentindo muito mal, estava com uma sensação de morte, que eu iria morrer a qualquer momento. E não sabia o que estava acontecendo comigo. E pedindo para minha mãe rezar, num certo dia, ela falou que aquele dia seria o dia da minha libertação. E eu não entendi, porque ao mesmo tempo que eu senti aquilo, eu não queria largar daquela vida. Né? Aquela vida, para mim, eu me apeguei de uma forma com ela que, para mim, aquilo ali era tudo. O meu ciclo de amigos, o álcool, as drogas e tudo mais. E naquela noite eu saí, fui para um bar com os amigos e teve um determinado momento, a gente saiu para fumar maconha daquele bar. E naquele instante eu fui abordado por um policial civil, né, que ele me abordou e ele mesmo chamou a polícia militar, até de uma forma um pouco truculenta, mas então ele chamou a polícia militar e a polícia chegou e me levou detido para a delegacia. Então, naquele mesmo instante, eu lembrei do que minha mãe falou, que aquele seria o dia da minha libertação. E aí a ficha caiu. E eu assinei um termo circunstanciado, fui liberado pela polícia. E no caminho de casa eu fui pensando em tudo aquilo, em tudo que tinha acontecido comigo, nas orações da minha mãe, tudo que estava acontecendo. E aí a ficha caiu de vez. No outro dia eu acordei, contei para minha mãe e eu acordei muito mal. E eu creio que aquele dia foi o dia que o Senhor tocou meu coração. Então a minha mãe conhecia o tio Zeca lá de Itapema, até quero mandar um abraço para ele. Tio Zeca. Ele apresentou para minha mãe a comunidade e falou para minha mãe me trazer até aqui. Então minha mãe me trouxe e na noite de avivamento quem estava pregando era a nossa cofundadora, a Marili, a nossa mãe espiritual. E ela foi boca de Deus, porque ela falou exatamente o que eu precisava ouvir. Ela falou das drogas, ela até falava assim, eu nunca me esqueço da fala dela, que larga dessa droga, deixa de ser uma pessoa egoísta, pensa nos teus pais, na tua família, o que você está fazendo com eles. E eu tenho certeza absoluta que era Deus falando diretamente comigo naquele momento. Então eu caí num pranto e ali foi minha entrega para Deus. E aí, nesse mesmo dia, falaram do retiro Bem Perto de Ti, Jesus, aqui da comunidade, que era um retiro jovem, e me convidaram a fazer. Na outra semana eu vim e já me inscrevi para o retiro, foi a primeira coisa que eu fiz, eu me inscrevi para o retiro, e tive essa experiência, esse encontro com Deus, que foi transformação para a minha vida. Esse retiro, para mim, foi o divisor de águas, foi onde eu tive esse encontro com Deus, e que hoje eu experimento dessa graça contínua. Muito bem. Isso faz quanto tempo? E desse retiro, como é que foi o processo depois? Você namorava a Cacau, hoje é a sua atual esposa, já foi casado antes? Não. Não. Então esse atual aí foi uma palavra, tudo bem. Esse cara foi casado antes, não estou sabendo, né? Mas não foi. Namorava a Cacau, fez o retiro dentro desse processo. E aí? Eu e a Cacau, tinha terminado o nosso relacionamento, né? E então eu fazendo esse retiro, a primeira coisa que me veio foi ir atrás dela, para falar desse Deus que eu conheci. E eu chamei ela, daí eu contei para ela do retiro, contei para ela desse lugar maravilhoso que é aqui, e ela ficou curiosa. Um dia ela veio comigo, a primeira vez para ela foi muito difícil, ela não captou a mensagem, né? Não tinha ainda sentido o amor de Deus de forma verdadeira. Mas na segunda vez que ela veio, ela sentiu já algo diferente e ela percebeu que tinha algo para ela aqui. Então ela começou a caminhar comigo, aí ela fez o Rava Camps, que foi um retiro seguido, que eu também fiz, o Rava 8. E através desse retiro, então, ela teve encontro pessoal dela com Deus. Isso já vão fazer 6 anos, em setembro vão fazer 6 anos que isso tudo aconteceu. E hoje a gente está vivendo uma vida mais santa, né, e buscando cada vez mais a santidade. E eu entreguei minha vida para Deus através desse carisma, que foi onde Deus me chamou para viver, porque eu percebi que eu precisava dar minha vida por Ele da mesma forma que Ele deu a vida dele por mim. E você hoje está na comunidade há quanto tempo?
Fazem 5 anos, desde que eu sou filho de aliança. Na comunidade de vida, esse ano vão fazer 3 anos. 3 anos? 3 Nossa. anos. Então você poderia dizer assim para nós que fostes conquistado pelo poder de Deus? Com certeza. No retiro bem perto de ti, eu experimentei algo poderoso. Experimentei uma força que vinha de fora para dentro. Até então eu acreditava nas minhas forças, nas forças de Deus em mim, e não acreditava nessa força divina que vinha de fora para dentro. E eu pude experimentar essa força que me conquistou e eu me deixei ser conquistado por ela. Que bom, Eric. Muito obrigado, né? Que Deus te abençoe a Cacau. Amém. E logo abençoe com a fecundidade, né? Que tenha Estamos uns filhos. aguardando. Obrigado por ser testemunho de Deus, né, na vida de tanta gente, pela sua musicalidade tão bonita, tá bom? Obrigado. Deus te abençoe. Eu quero dizer para você que nos acompanha que o retiro bem perto de ti, Jesus, que o Eric fez, foi o início dessa conquista de Deus. Deus marcou o território na vida do Eric nesse retiro. Ele nasceu para ser itinerante. Ele acontece hoje nas nossas casas de missão, aqui, lá na Bahia, em Garopaba, em São Bonifácio. Ainda não aconteceu porque a missão é nova, mas vai acontecer. Porém, ele já aconteceu fora da comunidade. E ele pode ser levado até você, não importa onde, né? Nós não cobramos nada para pregar a palavra de Deus. Claro, se for longe da nossa casa, então tem a questão da despesa, da gasolina, da comida, e, né, da passagem, enfim. Mas é um retiro que vale a pena. É um retiro tremendo. Que hoje nós abrimos jovens de 14 a 30 anos, certo? Então, um retiro que vale a pena. Usa uma estrutura grande de pessoas, mas ele nasceu para ir até você, tá bom? Então, obrigado, Eric, Deus abençoe. Nós voltamos na sequência do programa Teu Poder Me Conquistou para pedir a Deus a bênção sobre a vida de todos nós. Deus abençoe. Obrigado, Eric. Obrigado. Teu poder me conquistou, teu poder me conquistou, o poder da tua palavra me conquistou, teu poder me Louvado seja Deus. O poder do Senhor nos conquista. E a conquista desse poder é que tira de nós toda a força do pecado, a força da morte, a influência de Satanás sobre a nossa vida. Eu quero rezar pedindo a Deus toda a unção e graça sobre a sua vida. Que o Senhor derrame sobre você curas, milagres, libertações, mas acima de tudo, a verdadeira conversão. Bendito seja Deus, Senhor. Eu te louvo, te exalto pela força do poder da tua palavra, Senhor, que vai reestruturando a vida de cada um de nós, Senhor, que vai nos formando homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, cada vez mais dignos de serem chamados filhos de Deus, morada de Deus, templo do Espírito Santo. Bendito seja Deus, irmão. Bendito seja Deus. Aleluia. Eu queria partilhar com você, antes da gente pedir a bênção, para encerrar o nosso programa, 2 CDs da Comunidade Transfiguração. Tá bom? Sabe que a Comunidade Transfiguração vive da providência de Deus, e a providência de Deus tem, eu vou usar aqui 3 caminhos. Deus pode dar quando Ele quer, de forma que Ele quer, do jeito dEle. Então Ele pode derramar a bênção necessária nas formas talvez que a gente nem imagina. 2, Deus opera a providência através da doação, da sua doação financeira para a comunidade. 3, através daquilo que a gente pode produzir, né? Produzir e assim arrecadar fundos para manter a obra. Nós temos 2 CDs maravilhosos. É esse CD aqui, CD Olha para Jesus, né, da Solane, tá certo? Músicas fantásticas que nós cantamos aqui no programa, em outros momentos nossos, dentro do nosso canal aí do YouTube, tá? E também esse CD aqui, Além do Horizonte, da Mari, fantástico, músicas maravilhosas, músicas tanto um quanto o outro, já cantamos até na nossa participação na Canção Nova, músicas que edificam, que fazem o nosso homem espiritual, o nosso ser espiritual
ficar cada vez mais na intimidade com Deus. Então deixo para você poder estar adquirindo pelo nosso site também esses CDs. Vou pedir a bênção e agradeço você que esteve conosco aí acompanhando. Divulgue nosso programa, acesse tantas vezes quanto você quiser ouvir a palavra que foi pregada, o testemunho que hoje foi dado para nós do Eric. O Eric foi conquistado por Deus, e aonde abundou o pecado, superabundou a graça, está superabundando a graça na vida do Eric. Agradeço também a Joyce e o Marcos que estão aqui conosco nesse programa. E quero dizer a você, irmão, acesse, inscreva-se, mande para os seus contatos o link do nosso canal, dos nossos programas, para que ele alcance mais e mais e mais e mais e mais pessoas e elas possam ser tocadas, amadas e se converterem ao nosso Deus. Amém, aleluia. Abençoai, Senhor, a vida de todos nós e aqueles que assistirem este programa, com a bênção de cura, de milagre, de libertação, que sejam santificados e que desejam cada vez mais viver uma verdadeira conversão. Em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém, aleluia. Teu poder me conquistou, teu poder